Olá pessoal, então neste vídeo aqui eu quero falar continuar falando, né, sobre composições geométricas aqui no GeoGebra. Só que no vídeo de hoje a gente vai focar aqui em elementos repetidos, né? Digamos que eu queira uma composição que tenha vários elementos, tipo polígonos, né, quadrados, triângulos repetidos na composição, mas talvez com alguma modificação, né? Mudando a cor, mudando a posição, transladando, rotacionando, mudando o tamanho, né, mudando de escala. Então, como é que a gente pode fazer uma composição com elementos repetidos usando essas transformações geométricas? É isso que a gente vai ver hoje, né? Então, primeira coisa é lembrar um pouco aqui as composições geométricas, as transformações geométricas que a gente tem aqui no GeoGebra, né? Então, eu vou criar um polígono aqui. O que a gente pode fazer com um polígono? A gente pode, por exemplo, temos aqui as transformações. Temos várias, mas a gente vai focar aqui na translação, na homotetia e na rotação. São as transformações básicas aqui no plano, não é isso? Então, para fazer a translação, que é mais simples, por exemplo, a gente pode usar, seja um vetor, né? Olha lá o que está dizendo. Selecione primeiro o objeto a ser transladado, depois um vetor. Então, vamos criar um vetor aqui que vai dar essa direção da translação. Vou botar um vetor aqui, certo? E se eu der o comando agora, translação por um vetor, clicar no objeto e depois clicar no vetor, o que é que a gente obteve? Um segundo triângulo igual, né? Congruente, só que agora transladado. E a translação é dada justamente por esse vetor, tá? Notem que apareceu aqui, não, apareceram uns pontos transladados. Muito bem. Mas eu posso repetir essa ação, né? Eu posso transladar esse segundo triângulo pelo mesmo vetor. Vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui na translação, clicar no segundo polígono e clicar aqui no vetor. Aí já temos um terceiro. É isso? Digamos que eu tenha um segundo vetor aqui, né? Eu vou colocar um outro vetor para dar uma segunda direção. E aí eu vou fazer a mesma coisa, clicar na ferramenta de translação e transladar agora cada um desses vetores, só que agora de acordo com o segundo vetor. Então vou clicar aqui neste triângulo e depois neste e neste, né? Enquanto a ferramenta estiver selecionada, eu posso transladar. Então eu clico no objeto e depois na translação. E para ficar um pouco mais bonitinho aqui, eu vou fazer a mesma coisa para esses outros de cá. De maneira que a gente vai ter 9 triângulos ao final aqui. O legal é que todos esses triângulos eles são controlados, né, por esses dois vetores aqui. Ok? Então a gente já pode fazer uma composição bonita aqui. E também eles dependem todos dos três primeiros pontos, né? Então eu posso mudar aqui também esses pontos de posição. Então aqui já dá para fazer, por exemplo, eu poderia pintar cada um desses triângulos com uma cor diferente, né? Botar mais opaco, aquilo que a gente tem feito, né? Para melhorar aqui a estética. Então a gente podia fazer a composição com elementos repetidos, né? Usando translação. Então isso é bem prático, tá? É claro que existe aqui uma certa repetição, né? Eu estou fazendo as coisas várias vezes. A gente vai ver no final como a gente pode automatizar esse processo aqui de fazer várias cópias de um mesmo objeto, né? Com translações e rotações e homotetias, tá? Então essa aqui foi a primeira ideia, de usar a translação para ter elementos repetidos. Mas a gente pode também, deixa eu apagar aqui, eu vou apagar esses vetores, e aí já acho que vai apagar tudo que depende deles, né? Vamos lá, apagar esse aqui também. Vou apagar, deixar esse ponto aqui e vou apagar esses dois aqui. Pronto. Além da translação,
que depende de um vetor, a gente tem a rotação, que depende de um ângulo, né? E de um centro de rotação. Então, eu vou tirar esse ponto D aqui também e colocar um ponto O. Vamos adicionar um ponto O aqui, que vai ser o centro da rotação. Como é que funciona a rotação? A gente precisa de um ângulo de rotação, né? Então eu vou criar aqui um controle deslizante, que vai ser o ângulo de rotação. Muito bem. Então você clica aqui na ferramenta de rotação, em torno de um ponto. Aí diz lá, selecione primeiro o objeto, depois o centro e depois o ângulo de rotação. Então, clico no objeto, o centro de rotação é esse. E o ângulo, eu poderia dar um ângulo finito aqui, um ângulo, né? Mas eu posso colocar também a letra alfa aqui, letra grega alfa. E aí ele vai gerar alfa graus. No caso aqui, alfa está 45, certo? Mas se eu mexer aqui, ó, eu tenho um outro ângulo de rotação. E eu estou girando em torno do ponto O. Se eu mexer o ponto O, né, eu tenho uma outra... Se você não disser o ponto, ele vai colocar na origem. Tá? Mas aí eu faço a mesma história. Eu mantenho aqui a ferramenta de seleção de rotação selecionada e vou clicar no segundo triângulo e pedir para rodá-lo, né, para girá-lo. Então, em torno do ponto O, um ângulo também de alfa. E aí eu vou fazendo isso, né? Clico de novo nesse, no centro de rotação. Podia ser outro centro também, né? Mas eu vou botar todos girando em torno do mesmo centro e o mesmo ângulo. Ok? Vamos fazer mais uns 2 desses, para ficar com 6. Muito bem. Então, clico aqui no objeto, no centro e no ângulo. Mais um, objeto, centro, ângulo. Então está ficando aqui tipo um catavento, né? Como um catavento aqui. Ok, eu posso mudar as posições do triângulo original, tá? A posição do centro. Posso mudar o ângulo, né? No caso, se eu botar 60 graus, aí eu vou ter uma simetria aqui, né? Justamente, eu tenho 6, 360 dividido por 6, dá 60 graus. Ok? Aí eu podia pintar cada um desses triângulos com uma cor diferente, ou cores alternadas aqui, né? Mudar o fundo, terminar aqui a composição e fazer uma figura bonita, tá ok? Colocar outros elementos. Então, a ideia aqui é essa, né? Você pode colocar objetos e fazer a repetição deles usando essas transformações aqui. Uma após a outra, né? Você aplica uma transformação a um objeto que já foi transformado. Muito bem. Ok? Então, deixa eu apagar aqui esse centro, para apagar tudo. Pronto. A gente pode também ter outro tipo de simetria, né, de transformação, que é a homotetia. Como é que funciona a homotetia? A homotetia é uma mudança de escala, né, com relação a um ponto. Então eu preciso de um centro de homotetia e de uma razão de homotetia. Então eu vou criar de novo aqui um ponto O, para ser o ponto, o centro da homotetia, e um controle deslizante que vai ser um número, que vai ser a razão de homotetia. Né? Vou botar aqui entre 0 e 5, beleza? Então eu tenho um número aqui. E como é que funciona a homotetia? Você clica primeiro no objeto, depois no centro da homotetia e depois ele vai pedir o fator de homotetia, ou a razão que você vai ampliar ou encolher o objeto. Podia ser um número, mas eu vou colocar aqui D. Tá? Então o que aconteceu? A gente... o que a gente está fazendo? Né? A gente
o que está acontecendo aqui na prática é que a gente tem aqui umas semi-retas que saem de O e passam em A, B, C. E a Montetia vai fazer o seguinte, vai pegar cada um desses pontos aqui, A, B, C, pegar essa distância de OA e multiplicar por D, pelo fator D. Então, esse A vai parar no A' aqui, né? O B vai parar no B'. E se eu botar o dobro, por exemplo, né? Vai ficar no dobro da distância. Aí quando você move todos os pontos no mesmo fator, você vai obter um triângulo semelhante ao original. Tá? Isso dá para mostrar. Posso encolher também se o fator for menor do que 1. Então isso aqui já é legal, né? A gente pode, por exemplo, colocar fazer uma figura aqui e tal, mudar o centro de, né, voltar para cá, isso que eu queria, né? Aumentar aqui ou diminuir, certo? E eu posso repetir o processo da mesma maneira. Clico na ferramenta de Montetia, no objeto, no centro e no fator, que é o D. Aí eu já tenho 3 aqui. E aí eu posso mudar a cor deles, fazer, né? Vocês já pegaram aqui com a ideia. Então, a gente pode usar essas transformações para colocar elementos repetidos. Beleza? Então, já vimos translação, que depende de um vetor, rotação, que depende de um ângulo e de um centro de rotação, e a homotetia, que depende de um fator, homotetia, né? De um fator de escala, e de um centro de homotetia, né? Beleza? Mas nada impede a gente de compor essas transformações, né? Por exemplo, vamos apagar aqui. Digamos que eu quero fazer uma espiral, né? Eu quero aumentar o objeto e girar ele um pouco, tá? Então, eu vou botar aqui o meu triângulo, deixar meu triângulo aqui. Vou colocar um centro. De novo, vou colocar um ponto O aqui para ser o centro. Eu quero girar esse objeto, né, em torno do centro e aumentar ou diminuir o tamanho dele por esse fator, né? Vamos ver o que acontece? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou... Nota que agora eu quero compor, né? Eu quero primeiro girar isso aqui, tantos graus, então eu vou precisar também de um controle para ser o ângulo, né? Vai ser um ângulo de rotação aqui, alfa. Tá. Eu quero girar ele, alfa, e depois aumentar o tamanho d. Ou aumentar o tamanho e depois girar, né? No caso, essas duas transformações comutam, né? A ordem não importa. Tanto faz você primeiro girar e aumentar, ou aumentar e girar. Não vai alterar a ordem. Mas outras transformações, a ordem importa, né? A translação e a rotação, por exemplo. A ordem com que você efetua essas operações, essas transformações, altera o resultado. Mas no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro girar em torno de O, alfa graus, e depois ampliar. Então, eu vou fazer isso, ao invés de usar esses botões aqui de transformação, eu vou usar o comando, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar aqui um pouquinho o espaço que eu tenho para poder digitar. E aqui no campo, eu vou digitar o comando. Então, a gente tem que se habituar, né, no GeoGebra, a usar os comandos, que torna a vida da gente muito mais fácil. Então, eu quero primeiro girar e depois aumentar, né? Então, como a gente está escrevendo aí uma composição de transformações, primeiro eu vou escrever a homotetia, né? Então, eu vou ter o comando homotetia, objeto, razão, centro. Vou escolher esse segundo modelo aqui. Ele não botou, mas tudo bem. Eu vou girar o objeto, que é o T1, que é o polígono T1. Eu vou chamar isso de T2. Vou botar aqui T2 igual homotetia, mas eu não quero T1, né? Aí é que tá. Eu quero primeiro girar. Então, primeiro eu vou girar. Então, o girar tem que estar dentro dos parênteses. Eu vou girar o T1, ok? Alfa em torno do ponto O.
E eu vou, depois de girar, eu vou aplicar ao montetia esse objeto já girado, ok? Então, a razão é D e o centro de rotação também é O, ok? Eu, como já sei que eu vou repetir isso, eu vou dar um Ctrl A para selecionar todo esse texto que eu escrevi e dar um Ctrl C para copiar, certo? Pronto, copiei. Agora eu vou dar um Enter e está aqui. A gente já fez aqui, ó, uma rotação desse objeto com relação ao ponto O, 45 graus. Vou botar um pouco menor aqui. E eu estou ampliando ao mesmo tempo um fator de 80% a mais, né? Eu vou diminuir isso para ficar mais assim. Pronto. Eu estou girando 30, no caso aqui, digamos, 20 graus. Estou girando 20 e aumentando 10%. Aí eu vou fazer, aí eu gerei aqui o T2, que é esse segundo triângulo, tá? Aí eu vou entrar no comando aqui, vou dar um Ctrl V para recuperar aquele texto que eu já tinha escrito. Só que agora, ao invés de T1, eu vou girar o T2, alfa graus em torno da origem, e depois aplicar uma montetia de razão D e centro O. E vou chamar isso de T3. Tem que ter um certo cuidado quando faz isso aqui, a gente pode se confundir, né, muito facilmente com esses comandos aqui no GeoGebra. Ele tenta ajudar a gente, às vezes acaba atrapalhando, tá? Então tem que ter um certo cuidado. Beleza, tá aí o T3. Vou copiar. Então, o legal de comandos é isso. Você pode copiar e colar os comandos, né? E não precisa refazer todas aquelas construções como a gente estava fazendo, aqueles cliques todos, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Então, o que é que eu estou fazendo? Uma espécie de espiral, não é isso? Então, ó, se eu mudar o ângulo aqui, eu ao mesmo tempo eu estou girando e estou aumentando um pouquinho. Eu podia diminuir também, né? Assim, tá? Então, a gente pode fazer claramente coisas bem legais usando isso aqui. É só usar a imaginação aí, né? Colocar mais objetos, ok? Então, essa é a ideia de aplicar as transformações, fazer composição de transformações e isso para gerar os elementos repetidos, mas ligeiramente modificados, e aí você ainda pode modificar a cor deles, né? Para fazer sua composição bonita. É claro que com cores bonitas, né? Eu estou colocando as cores padrão aqui do GeoGebra que não são lá muito bonitas. Aí depois você oculta tudo, tira o fundo, né? Ou bota uma cor de fundo, né? Aqui, sei lá, bota uma cor mais fechada aqui. E tira essa grade, é isso? Tira os eixos, oculta os pontos, isso a gente já viu, né? Então você pode fazer aqui sua composição com elementos repetidos, ok? Usando transformações. Agora, o melhor vem agora. Por quê? Vocês estão vendo aí que existe aqui um certo trabalho de repetir, né? Essas construções, ou então de digitar o texto de novo, alterar. Será que não tem uma maneira melhor de fazer isso? E a resposta é sim. Tem uma maneira melhor de fazer isso. Então eu vou apagar tudo aqui. Tá? E vocês estão vendo aqui que tem o GeoGebra. A gente pode, né, exibir várias componentes aqui do GeoGebra. Tem uma coisa interessante que é a planilha eletrônica. A planilha eletrônica realmente muito legal. Depois que a gente entende, né, os princípios aqui da planilha eletrônica, eu vou botar os eixos só para a gente facilitar aqui a visualização. Então eu coloquei aqui a planilha eletrônica, né? A planilha eletrônica é um recurso muito bom para trabalhar com números, sequências de números ou dados, né? Fazer estatística, dá para fazer tudo isso. Mas no GeoGebra,
O melhor é que a gente pode colocar nessas células da planilha objetos geométricos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma composição, vou tentar fazer aqui, né? Uma composição que são vários quadradinhos, que vou colocar um ao lado do outro, tá? E eu vou girá-los também um pouquinho, cada um com relação ao outro, tá? Então, essa que é a ideia. Vamos ver o que é que dá. Então, eu preciso de um ângulo. Eu vou colocar aqui um controle, só para a gente ter uma ideia de como é que vai ser esse giro. Um controle deslizante aqui para ser o ângulo. Tá? E olha o que eu vou fazer. Eu vou botar um polígono aqui, assim, ó, um quadrado, polígono regular. Eu quero que sejam quadradinhos, tá? Então eu vou botar um polígono regular aqui e com 4 lados, para ser um quadrado, tá? Aí tem aí o meu polígono. Chamou de Pol1. Eu vou renomear ele aqui, vou chamar de P1, para não escrever menos, tá? P1. Tá aí o polígono P1, certo? Então, o que eu quero fazer é colocar, digamos, 6 ou 8, sei lá, quadradinhos para cá e depois replicar, né, fazer um tabuleiro com esses de 8 por 8, por exemplo. 8 por 8 quadradinhos, cada um transladado, né? Vou fazer um tabuleiro e vou girar cada um deles um pouquinho. Tá certo? Então, como é que eu posso fazer aqui? Então, olha só, na planilha, todo mundo entende a lógica de planilhas, né? Que você pode colocar coisas nas planilhas e fazer referências a elas usando o nome das células. É isso? Então, por exemplo, se eu colocar na célula A1 o P1, é o polígono 1. Pronto, essa célula aqui agora tem o polígono 1. Tá? Eu então vou fazer o seguinte, na célula ao lado, a B, eu vou colocar a minha translação. Né? Eu vou transladar esse polígono uma unidade para a direita. Tá? Então vou fazer assim. Vou transladar. Tem um comando transladar. Então digito transladar. Eu botei um igual ali também. Né? Igual transladar o P1 e o vetor de translação. Que no caso é uma unidade para a direita, é o vetor 1, 0. E fechei o parênteses. Então deixa eu mostrar de novo o que é que tem aqui. Eu escrevi isso aqui. Ó, transladar P1 o vetor, vírgula e o vetor de translação, que no caso é uma unidade para a direita. Tá? Só que melhor, eu não vou colocar o P1, porque eu quero, na verdade, é transladar o polígono que está ao lado, que é o A1. A1. A1 é a célula que está à direita, à esquerda do B1. Tá ok? Então eu vou transladar o objeto que está na célula da esquerda uma unidade. Pronto. Por que eu fiz isso, né? Porque agora eu posso fazer... Se lembra dessa alça aqui? Quando você usa a alça numa planilha, ele simplesmente copia o conteúdo da célula para as células do lado, mas atualiza a referência. De maneira que nessa célula aqui eu estou fazendo referência ao A1. Quando eu copio, arrasto aqui, ó, usando essa alça para a direita, nessa célula aqui vai estar transladar B1. Ele vai atualizar, né? É uma referência relativa, com relação à célula que você está. Então, olha o que aconteceu. Eu arrastei lá e o quadradinho foi transladado para a direita. Mais um, né? Então, se eu fizer isso, continuar arrastando aqui, ó, 3, eu tenho 6. Olha que maravilha. Se eu botar, vou botar mais 2 aqui. Opa, até H. Ok?
Então eu tenho aí meus 8 quadradinhos, certo? Cada um em sua célula. Aí tá. E agora? Como é que eu faço para... Eu quero colocar os mais quadradinhos aqui em cima, tá? Aí eu tenho que digitar de novo? Não. Eu posso chegar nessa célula aqui e dizer, eu quero transladar o objeto que está na célula acima, que é a célula... Opa, eu acabei... Vou apagar aqui. Eu tinha que fazer isso na célula A1, né? A2, melhor dizendo. Tá. Então, na célula A2 aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transladar o objeto que está na célula de cima, que é a célula A1, mas eu quero transladar para cima. Então, o vetor que dá esse movimento para cima é o vetor 0, 1. E fecho parênteses. Aqui o comando que eu dei é transladar A1, uma unidade para cima, ok? Aí o que aconteceu? Ele pegou essa célula que estava aqui em A1, transladou para cima. Aí eu vou fazer isso, arrastar agora para a direita. Até G, não é isso? Vamos ver. E o H não foi, não? Quantos... Eu acho que eu não arrastei até o H, né? Vamos aqui, pronto. Eu tenho que arrastar até o H. Então o que ele está fazendo? Nessa célula aqui, eu arrastei, né? Então ele atualizou a referência. Como as referências são relativas, eu estou transladando o objeto que estava em cima, que é esse. Que corresponde a essa célula de cá, né? Beleza, assim a gente pode fazer agora, pessoal. Selecionar essa linha toda aqui. Eu posso usar o Shift e o teclado para fazer isso, para ficar mais fácil. E arrastar pela alça aqui, ó, até para baixo. Até a oitava aqui. O que é que ele fez? Ele gerou um gigante tabuleiro. Tá? Onde todos esses quadradinhos aqui são translações do original. Eu posso mudar a cor de cada um deles, clico aqui nesse, ó, na célula. Cada célula dessa tem um objeto. Okay? Então, rapidamente, eu fiz aí 64 quadradinhos, só arrastando na planilha. E melhor do que isso, né? Isso tudo continua dependendo do primeiro. Então, se eu mudar aqui, olha que legal. Posso mudar a posição? Olha, isso aqui parece aqueles ladrilhos que a gente vê por aí, né? Tá? Então, isso aqui já dá uma construção legal, não dá? Eu posso, por exemplo, selecionar todas essas células aqui, né? Selecionar tudo e mudar de cor, por exemplo. Mudar a opacidade. Tá? Não sei porque ele não pega o primeiro aqui, né? Mas aí depois você faz isso separadamente. Mudar a cor, mudar a transparência, mudar a largura, tá? Então isso aqui já daria uma construção. Esse aqui não sei porquê, que é o primeirão, né? É esse de cá, né? Ele está aqui nessa primeira célula, mas ele não faz a mudança, né? Não sei porquê. Se eu ocultar aqui, eu tenho que fazer, colocar, aí já danou-se aqui, né? Que eu teria que colocar cor, tal, pegar o mesmo valor que eu coloquei nos outros. Algo assim. Ok? Então, a ideia da planilha é essa. A gente faz, coloca um objeto e vai modificando, né? Vai usando o que a gente sabe de planilha eletrônica, essa ideia de arrastar a alça para copiar o conteúdo das células, atualizando as referências, né? Usando referências relativas às células. E aí você consegue gerar rapidamente um número muito grande de objetos repetidos. Não é legal isso? Tá, mas eu vou fazer o seguinte, vamos apagar tudo
Vou apagar aqui. Quando eu apaguei, né, apagou todas as células, né? Ok. O que eu queria fazer originalmente, vamos colocar de novo aqui os pontinhos na posição, era, além de transladar, eu fiz só aqui a translação inicialmente, né, só para vocês terem uma ideia. Mas eu quero também aplicar uma rotação pequena em cada um dos quadradinhos, de maneira que eles vão girando assim, vão transladando e vão girando, certo? Mas aí, olha só, aí tem que ter um cuidadozinho. Vou colocar um polígono regular aqui, em AB, com 4 lados. Vamos ver como é que seria a rotação. Eu vou aplicar aqui um girar nesse polígono Pol 1, digamos 45 graus, tá? Que é o alfa aqui, né? 30 graus. E eu tenho que dizer o centro de rotação. Se eu não disser o centro de rotação, ele considera que é a origem. Por isso que ele está rodando aí em torno da origem. Mas e se eu quiser girar o polígono com relação ao próprio centro dele? Aí tem um comando que faz isso, que é o centro de gravidade. Centro de gravidade do polígono Pol 1. Tá? Então, quando você gira em torno do centro de gravidade, ele está girando em torno do centro do polígono. É isso que eu quero. Agora, depois que eu girar, aí eu faço a translação de uma unidade para a direita. Né? Então, eu posso pegar esse pol 1 apóstrofo e transladar, por exemplo, o pol 1 apóstrofo, que é esse polígono que foi já girado, né? E vou trasladar uma unidade para a direita, na direção vetor 1, 0. Certo? Então, aqui ele está transladado e girado um pouquinho. Tá certo? Então, deixa eu ocultar isso aqui. Ó. Então, o que eu quero fazer é isso, é girar primeiro ele e depois transladar. Tá? Deixa eu botar esse... Pronto. Isso aí. Aí eu vou... Cada um deles eu vou girar um pouco e transladar um pouco. Certo? Eu vou colocar aqui... Vamos fazer isso. Então, eu coloquei aqui separado, no primeiro gerar, depois transladar, mas eu podia ter composto, né? Essas duas transformações, podia ter sido feito isso também. Então, vamos fazer isso. Eu vou apagar esse carinha aqui, que foi só um teste, né? Só para mostrar como é que funciona. O que eu quero mesmo é... Eu vou até apagar esse polígono aqui para ver o que acontece. Ficar só com os pontos A e B aqui, tá? Pronto. Tem esses pontos A e B aqui. O ângulo alfa. E vamos lá. Eu vou usar aqui a planilha. Eu vou digitar o comando que eu quero. Na célula A1, eu vou colocar o polígono. Né? O comando é, se eu não me engano, é esse aqui. Polígono AB. Deixa eu botar assim, AB. Deixa eu botar 4. Será que vai? Foi. Ah, não, mas ele está fazendo uma coisa que eu não quero, que é colocar ao lado aqui os objetos, né? Não sei porque ele faz isso. Só um minutinho. Eu estou ocupado agora. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um polígono mesmo, usando as ferramentas aqui. Vocês sabem, esses vídeos acontecem esses probleminhas, né? Coloquei o polígono regular aqui. Não sei porque, se eu der o comando aqui, ele coloca um monte de coisa que eu não quero, né? Vai entender, o GeoGebra às vezes tem umas encrencas. Vou chamar aqui de P1. Ok? E aí, na primeira célula aqui, vou botar o P1. Beleza.
Na célula aqui ao lado, agora eu vou colocar o comando que é aquela mistura de rodar e depois trasladar. Então, como eu vou girar primeiro em torno do centro dele, ele tem que estar dentro dos parênteses. E depois eu vou trasladar. Então, eu vou escrever primeiro aqui, transladar o quê? Aí eu vou girar o A1, que é a célula que está à minha esquerda, que no caso contém o polígono, vou girá-lo alfa graus com relação ao centro dele, ao centro de A1. Então, é o centro de gravidade de A1. Tá? Então, eu girei com relação ao centro de gravidade. Vamos editar aqui que fica melhor, né? Tem que apagar, porque ele não reconheceu o comando. Vamos lá, garoto. O que acontece? Eu preciso de um espaço aqui para vocês verem, né? O que eu estou digitando. E para eu ver também, né? Então, é transladar. E aí eu vou girar o que? O A1 em torno do centro de gravidade de A1. Beleza? Então, esse comando todo aqui, eu estou primeiro girando. Faltou o ângulo alfa aqui, né? Alfa, centro de gravidade de A1. E agora eu vou trasladar uma unidade para a direita. Então, primeiro eu girei, eu vou pegar esse conteúdo do que foi girado e trasladar no vetor 1, 0. E aqui fecha o transladar. Então, às vezes, é até melhor escrever esses comandos no editor de texto separado, tá? E depois colocar aqui no GeoGebra. Beleza? Então, ele colocou lá. Eu vou encolher agora. Porque esse quadrado aqui é o resultado de você girar o primeiro tantos graus, tá? E depois transladar. Aí está acontecendo isso. Se eu arrastar agora aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos botar um 6. Olha o que aconteceu. Cada um deles está sendo girado, ok? Um pouquinho e transladado um pouquinho. Beleza, eu posso fazer isso para obter agora mais elementos aqui, né, acima. Então eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso também colocar um outro controle. Eu posso fazer um controle aqui para girar, para ter um outro ângulo de giro, né? Vou botar aqui um beta para ser um outro ângulo de giro aqui. Tá? Só para a gente ficar com uma construção bem legal. E eu vou pegar, fazer a mesma ideia, né? Pegar esse texto aqui, aí eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. E vou colocar embaixo aqui. Eu vou fazer dar esse mesmo comando, só que eu vou transladar para cima e rodar com beta. Vamos ver o que é que vai dar. Então eu vou transladar, né, o A1, girar o A1 em beta. Então, em vez de alfa, eu vou botar beta. Deu beta, 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 beta. Aqui. E vou, ao invés de transladar para a direita, vou transladar para cima. Então, é 0, 1. Beleza? Agora, eu vou pegar esses carinhos daqui, de B até G, até F, e arrastar para baixo. Tá? O que é que esses aqui estão fazendo? Eles estão transladando para a direita, né? Quem está à esquerda, ele translada quem está à esquerda para a direita e dá uma giradinha.
Ou melhor, dá uma giradinha e depois translada, né? Dá uma giradinha de alfa e depois translada. Mas agora eu vou pegar eles e copiar para baixo. Só que o que eles vão transladar é o cara que está à esquerda, que já foi gerado por beta. Não é isso? Olha só o que vai acontecer. Tá aí. E agora, para completar a construção, eu vou copiar todo mundo aqui, essas células que estão aqui abaixo, até o 6, né? Para fazer um tabuleiro 6 por 6 aí. Então, nessa minha construção, eu tenho aqui, eu estou girando alfa graus para a direita e transladando, e para cima eu giro esse inicial beta e depois vou girando cada um deles em alfa. Eu nem sabia o que era, pensei isso aqui agora, nem sabia o efeito que ia dar, né? Mas está aí. Você vai, né? Você pode dar um efeito aqui, gira um pouquinho cada um deles e dá uma torçãozinha, né? Além disso, a gente pode alterar o tamanho do A e do B, né? Fazer isso aqui, ó. Tá? Mexer com esses parâmetros aqui. E aí, pronto, esse aqui já ficou legal. Tá ok? Então, cada um desses quadradinhos agora, a gente poderia pintar com uma cor diferente, ou pintava todos, né? Pintava alternado. Depois a gente pode ver se não tem uma maneira mais automática de pintar isso aqui. Talvez tenha, tá? Mas você pode ficar só aqui selecionar todos, por exemplo, e mudar a opacidade deles, né? Para eles ficarem sólidos. E posso mudar a cor deles, tirar a espessura, né? Aquilo que a gente faz. Ok? E agora sim, esse aqui ele não está mudando, mas a gente muda separadamente. Vou botar ele opaco e sem espessura. Ok? E agora eu posso usar as cores que vocês selecionaram aí, se vocês quiserem, para ir pintando. Vou fazer uma brincadeira aqui, botar laranja e com esse marrom aí. Só alguns, só para a gente ver o efeito. Depois mudo o fundo, tá? Clicar nesse aqui. Vocês estão pegando a ideia, né? Podia ser qualquer outra cor bonita que vocês tivessem selecionado anteriormente. Muito bem. Ok? Tá, vamos lá. Já que eu estou aqui, tá legal, tá. Só para vocês terem ideia que dá um trabalho, mas também não é tanto trabalho, né? E tem que pensar que esse é o trabalho final, que vai valer nota, que vocês vão, né? Beleza? Eu estou dando esse exemplo, mas é claro, as ideias que eu estou dando aqui, você pode fazer várias outras coisas. Aí não tem limite a imaginação, né? Então eu coloquei aqui, eu vou tirar a grade, botar um fundo escuro aqui nas propriedades, né? Eu posso ocultar agora, já que eu já usei a planilha, eu vou tirar ela, que ela está ocupando espaço. E na cor de fundo aqui, botar uma cor escura. Olha que legal. E eu vou ocultar esses pontos A e B. E tem esses C e D que apareceram aqui, eu vou ocultá-los também. Exibir objeto, não quero exibir. E também não quero exibir esse. Tá aí, meu lindo quadrinho. Posso ocultar também aqui os controles deslizantes. E se a gente quisesse ainda, podia ainda colocar
um quadrado aqui de fundo, né? Alguma coisa assim. Opa. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu exibir o... Oh, droga. Apareceu aqui. O que eu quero é clicar no fundo para exibir de novo aqui, ó, a grade. Só para me referenciar e botar aqui um... Não sei se nem se vai ficar legal, mas a gente pode botar um quadrado aqui, ó. Aqui assim para fechar a figura. E aí eu vou botar esse quadrado. E aí a gente lembra daquela ideia de camada, né? Eu posso clicar aqui, ó. Se eu botar ele, como eu botei ele depois, ele está na frente dos outros, tá? Mas a gente pode mexer na camada dele, né? Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Como eu coloquei esses primeiro, deixa eu voltar aqui com a planilha. Já complicou meu negócio, estava bom, né? Eu vou selecionar todo mundo aqui. E no avançado, tem aqui a camada, né? Eu vou botar eles na camada, digamos, 2. Quanto mais maior a camada, mais na frente está. Então, vou botar todo mundo na camada 2. Pronto. E a planilha, vou ocultar a planilha de novo. Então, os quadradinhos coloridos estão na camada 2. E esse quadrado aqui, ele está na camada... Ele está na camada 0. Se você não diz nada, ele fica na camada 0. Beleza. Então, ele vai ficar por trás. Aí eu vou mudar a cor dele aqui, né? Olha só. Posso fazer isso e colocar o fundo cinza. E aí, no fundo cinza, eu tiro a grade e tiro esses pontos F e F. Pronto, tá aí a minha composição de hoje. Olha que bonito. Aparecendo esses pontinhos aqui também, né? Eu vou deixar de exibir esse e esse. Tá aí, minha construção de hoje. O que é que eu posso fazer aqui? Gerar uma figura, né? Eu vou aqui no arquivo, exportar imagem, aí vai baixar para o meu computador aqui essa imagem. Tá aí a minha figura, tá ok? É isso, a intenção foi falar sobre isso, o vídeo tá aí, vocês podem voltar para ver e a gente pode fazer mais coisas depois usando esse recurso, né, de usar planilha para repetir elementos, para aplicar transformações, né, e gerar assim as figuras bonitinhas que a gente está vendo aí. Então é isso, até mais.